Circuito que é dividido em duas partes. Você vê ao fundo a floresta e aí você vê Nigel Mansell, que por enquanto tem a pole position provisória. Ele que vem de duas poles, ele que vem das vitórias. Nigel Mansell vencendo na França, vencendo também na Inglaterra, já se aproximando na pontuação de Ayrton Senna. Estão 18 pontos agora a diferença de Mansell, de Ayrton Senna para Mansell. E nós agora voltamos em definitivo a Hockenheim para os treinos da Fórmula 1. Você que estava curtindo aí o show da Xuxa, você que estava vendo, hoje nós deveríamos estar com os treinos da Fórmula 1 e o show da Xuxa começando um pouco mais tarde, mas o acidente de Henrique Comas no treino da manhã, que atrasou o treino em 1h30, atrasou também este treino em meia hora, perdão, em 31 minutos, melhor dizendo, atrasou também este treino oficial em 31 minutos. A Xuxa já começou para você e depois do treino, que teoricamente tem a duração de 1 hora, se não tivermos nenhum acidente no meio, você vai voltar com o show da Xuxa. O treino começa neste exato instante. Neste exato instante começa o treino no circuito de Hockenheim, no circuito, repito, dividido em duas partes. A parte da floresta velocíssima, de longas retas, elas começam exatamente aí. São longas retas, porque isso pode ser considerado como uma reta. O carro trabalha em regime máximo e chicanes para quebrar a velocidade. E depois a parte do estádio, a parte do misto, a parte das curvas em sequência de Nicola Larini da Lamborghini. Mas vamos fazer uma coisa, vamos conhecer o circuito de Hockenheim. Hockenheim. Aí, portanto, você tomou contato com os detalhes do circuito de Hockenheim. Nicola Larini abre a sua volta, vai para a volta rápida neste exato instante. O Nicola Larini, que ontem fez o 26º tempo com 1:44.596, vai tentar melhorar a sua marca, mas é daqueles que vai brigar pelas últimas posições, que vai tentar permanecer entre os 26 que larga. Ele só foi o 26º colocado, porque no treino de ontem, Maurício Gugelmin e sua equipe colocou o lastro, a caixa de lastro, não estava bem colocado, e com isso o Maurício Gugelmin foi desclassificado, não teve tempo, não foi computado o seu tempo. Então o Nicola Larini tem aí a 26ª marca, senão ele teria o 27º colocado. E como não há chuva, pelo menos por enquanto, a chuva que acabou atrapalhando o treinamento de ontem, o final do treinamento, como não há chuva, pelo menos por enquanto, o Maurício Gugelmin deve conseguir um tempo melhor. Então o Nicola Larini está realmente aí na briga para conseguir uma vaga para formar entre os 26 que participam no Grande Prêmio de Hockenheim. Amanhã o Grande Prêmio da Alemanha, que tem a largada prevista para as 9 horas da manhã, horário do Brasil. Estamos apenas esperando completar a volta o Larini. Veja só que ele deixou toda a parte da floresta, passou pelas duas chicanes, por todas as retas, e aí ele está no estádio. Tem uma entrada à direita, depois uma curva longa à esquerda, um pequeno S que ele passa nesse exato instante, e aí já a puxada para a direita, numa curva compensada, numa curva um pouco inclinada. Quando ele ganha novamente a reta, despeja todas as marchas até a sexta, fecha o tempo 1:43.831, melhor do que o tempo dele ontem de 1:44.489, mostra a pista mais rápida. E aí está Maurício Gugelmin. Enquanto ele não vem a pista para o seu tempo, o Ayrton Senna, você sabe, na última sexta-feira, não a sexta-feira de ontem, a outra, sofreu
um acidente muito sério. O acidente, quando é na chicane, aí ele é muito rápido, como foi esse do Henrique Comas hoje, ele é muito rápido. O acidente de Senna foi muito sério, ele deu muita sorte, não sofreu nada, está aí pronto, brigando mais uma vez, mas o Senna, ele mesmo dizendo que a coisa é meio complicada quando passa ali no local. Foi um pouquinho mais à frente de onde vem agora o Satoru Nakajima, que deve abandonar a carreira de piloto Fórmula 1 no final deste ano. Para uma figura simpática que deixa o circo, mas para aqueles que tem que botar a volta em cima dele no final da corrida, até que pode ser uma boa notícia. Mas o Senna conversou com a repórter Valéria Sfer, falando sobre como ele se sentiu quando passou pela primeira vez ali no local do acidente. Vamos ver. Ao dirigir hoje, Senna, você se sentiu bem? Sentiu que está em boas condições? Não tem nenhum problema. Eu estou guiando o máximo que eu consigo dentro das minhas próprias limitações e é lógico que em alguns pontos críticos da pista tem algo no teu inconsciente te dizendo tem um pouco mais de cautela e fique mais atento para alguma vibração no carro, alguma coisa que possa acontecer eventualmente, como consequência do acidente que eu tive uma semana atrás. Mas aqui, nesses momentos, são momentos onde você está com o pé no fundo, em sexta marcha, a mais de 300 km por hora, e você não tem a oportunidade de aliviar um pouco o acelerador. Você simplesmente pensa a respeito, mas continua com o pé no fundo e espera a hora da freada. Portanto, não está influenciando o arrojo, a forma de guiar no final de uma volta toda. Mas eu penso um pouquinho mais só. Aí, portanto, você viu a entrevista de Ayrton Senna, concedida a repórter Valéria Sfer, e a sinceridade com que ele falou, né? É evidente, o pé está lá travado no fundo e mesmo que passe qualquer coisa na cabeça, imediatamente vem uma contra-ordem dizendo, não tira o pé, não tira o pé, não tira o pé, e assim tem que ser, e assim é a vida deles, e é assim que eles levam este grande barato aí de ser piloto de Fórmula 1. E o Senna vai atrás, vai brigar pela pole position hoje, mesmo ainda com a desvantagem de motor em relação aos carros Williams, mesmo compensando, tirando cada vez mais o aerofólio, mesmo arriscando com isso mais, porque o carro passa a ser mais instável, o carro passa a ter reações um pouco diversas de que se ele tivesse como deveria estar, com o downforce, com a pressão aerodinâmica, com o carro mais no chão, mas é a opção que ele tem para partir atrás das Williams para tentar compensar a diferença de potência em relação aos motores Renault de hoje e ao conjunto motor-chassi da Renault Williams, que continuam sendo o grande conjunto deste ano. Nós estamos aí nos primeiros momentos do treino e Maurício Gugelmin vai à pista. Vamos acompanhar a volta de Maurício Gugelmin. O que ele fizer tá valendo. O que ele fizer tá valendo. Porque Maurício Gugelmin ontem conseguiu a 9ª marca, mas a 10ª marca, mas ele acabou sendo desclassificado, e eu repito, porque como alguns carros carregam a câmera de TV, aqueles que não carregam a câmera de TV tem que levar uma caixa de lastro no peso equivalente ao conjunto utilizado pela câmera de TV, para que aqueles que carregam a câmera de TV não tenham prejuízo com isso no peso. E houve irregularidade nesta caixa de lastro do carro de Maurício Gugelmin, e com isso ele foi desclassificado. Mas olha só como ele vem tirando faísca, como ele vem com o carro no chão, está numa grande fase, está dirigindo muitíssimo bem Maurício Gugelmin, porque recuperou a confiança, porque está acreditando no carro outra vez, e ele conseguiu, vamos dizer assim, fora os 8 principais carros das 4 equipes, da Williams, de Ferrari, de McLaren e de Benetton, digamos que ele foi o pole position do restante da Fórmula 1 nas últimas 2 corridas, conquistando a 9ª posição para o grid de largada. E aí Maurício Gugelmin no estádio para tentar a sua marca. A melhor marca de ontem, 1:37.467 de Mansell. Berger foi o segundo, 37.946. Já nós vamos conferir esses tempos. O terceiro foi Patrese, o quarto foi Ayrton Senna. Aí é Ivan Capelli, o companheiro de Maurício Gugelmin. Voltamos com Gugelmin, 1:37, apontou 38, 39, não é um grande tempo de Gugelmin. 1:42.144. 1:42.144. Colocaria Maurício Gugelmin na 18ª posição. Colocaria
Maurício Gugelmin na 18ª posição. Ele tem aí, me dá a impressão, vamos ver como ele vai na sequência, me dá a impressão de que ele pode estar com pneus mais duros, guardando um set de pneu mais macio para a segunda tentativa, porque o tempo acabou sendo baixo. Mesmo o Capelli fez um 42,025, mas o Gugelmin tinha conseguido um tempo bem melhor. E mesmo assim, nos últimos instantes do treino, com alguma chuva, quando ele marcou o seu tempo de ontem. É Ivan Capelli, que é o companheiro de Maurício Gugelmin. Você viu que o Gugelmin acabou de marcar 1,42,144. E o Gugelmin fica por enquanto na 18ª posição. E aí Ivan Capelli que está na pista. Mas vamos aproveitar então para conferir os treinos de ontem, os tempos de ontem, a posição provisória para o grid de largada. Vamos lá. Se na semana passada Mansell já tinha sido o único piloto a andar abaixo de 1,39 nesse circuito, hoje ele parece ter chegado ao limite com 1,37,4. Mas nunca se sabe qual é o limite do atual carro da Williams. Patrese não conseguiu baixar de 1,38, mas por seus próprios erros. Ficou claro que ele pode chegar bem mais perto do tempo de Mansell. Em Hockenheim, pista de alta velocidade, a vantagem da Williams é muito clara. Curiosamente, a maior esperança de Senna para o treino de amanhã está no tempo conseguido hoje por seu companheiro de equipe, Gerhard Berger. Senna não gosta de ficar atrás de Berger, mas desta vez é bom que tenha acontecido isso, porque é o que prova que a McLaren pode andar melhor do que andou hoje o carro de Senna. Berger foi o único a fazer companhia a Mansell na casa de 1,37, se bem que andando meio segundo mais lento, porque virou 1,37,9 contra 1,37,4 de Mansell. Depois de Williams e McLaren vem a Ferrari, mas ainda um segundo atrás. Piquet andou muito para conseguir o 8º tempo e Gugelmin mais ainda para ficar na 10ª colocação, 1,5 segundos à frente do companheiro Ivan Capelli. Roberto Moreno fez o 15º tempo usando apenas um jogo de pneu, porque o carro quebrou e ele ficou a pé. Então você viu, isso era a análise de Reginaldo Leme sobre o treino de ontem, sobre o que aconteceu ontem na pista, inclusive antes da desclassificação de Maurício Gugelmin. E eu confirmo, o Gugelmin foi desclassificado por esse problema na caixa de lastro. E hoje fez um tempo bem abaixo daquilo que se pode esperar. Mas de qualquer forma, você acompanhou aí as primeiras posições. Portanto, o Mansell tem 1,37,467, o Berger 1,37,946, o Patrese 1,38,146, o Senna 1,38,237, Alesi 1,39,391, Prost 1,39,422, André de Césares 1,43,87, Ayrton Senna vai para a pista, o Nelson Piquet 1,40,560, Pierluigi Martini 1,49,98 e o Bertrand Gachot em 10º 1,41,443. Essas posições vão se alterar profundamente no treinamento de hoje. Então vamos ver Ayrton Senna que vem logo para a pista. Vamos ver a primeira performance de Senna. O Senna ontem deixou para os últimos instantes a sua tentativa e pegou alguma chuva, princípio de chuva, no final da sua volta, quando ele marcou 1,38,237, que já seria um tempo excepcional, abaixo da casa do 39 dos treinamentos da última semana. Aí vai Senna e atrás dele vai Moreno. Aí vai Senna e atrás dele vai Moreno, os dois brasileiros na pista. Moreno não foi tão bem ontem, ficou com a 14ª posição, 1,41,968, praticamente 1,42. Voltou a pé para os boxes. Senna lentamente buscando o aquecimento do pneu. O Moreno vai ficar ali atrás. É uma pista onde o tráfego só cria grandes problemas no estádio. Vamos ver. Aí o Suzuki está na sua tentativa de volta. Ele estava abrindo a volta exatamente quando ele fez a ultrapassagem ali em cima de Senna e de Roberto Pupo Moreno. Ayrton Senna está na volta de aquecimento dos pneus, o Moreno está acompanhando e você vai acompanhando o Suzuki. Aí é o Eric Bernard, companheiro de Aguri Suzuki. Ele fez ontem o 22º tempo, 1,43,797. O
Suzuki foi bem pior, ficou com a 28ª marca, 1:45.037, com problemas. Assim como as Lotus, o Mika Hakkinen foi 27º e o Mikael Bartels, 29ª posição, foi o último, aqueles que participaram do treinamento. Aí você vai vendo Henrique Bernard com a Larousse. Vai para terminar a sua volta. Aí ele completa a volta. Vai para a segunda volta já tirando o pé. E com isso Senna e Moreno vão para abrir a sua volta. Aí está Ayrton Senna no estádio, o Moreno acompanhando, e vai o Senna para abrir a sua volta. Então vale a sua torcida por Senna que vem aí, por Moreno que vem logo atrás. 1:38.237 o tempo de Ayrton Senna no treinamento de ontem. Nigel Mansell fica ali junto à mureta do boxe acompanhando, vai ficar de olho no Senna, que já foi lá fora na primeira curva, já passou da zebra, já dá um susto e perdeu algum tempo ali. O Piquet estava saindo também quando Senna e Moreno passaram. Olha como o carro vai batendo no chão, vai andando no limite extremo. Ayrton Senna, ele passa na chicane, respira fundo e tome aceleração de novo, e tome sexta marcha, e tome pé embaixo, e vai até a freada da segunda chicane. A segunda chicane, a freada é ainda menor, tem que frear mais lá dentro, passa ainda mais rápido. Aí vai ele para a variante, passa do jeito que dá e tome potência outra vez, e vai acelerando para a chegada do estádio. Vamos aí, a parcial da pole position. Ele passa 4 décimos acima, vem numa boa volta, mas difícil para conseguir conquistar a pole position, vem usando tudo. O Moreno acompanha ali atrás. Você viu logo a primeira curva depois da reta dos boxes como foi a participação do Senna. Ele entra no estádio, aí é que ele vai tentar tirar alguma coisa, porque ele passou 4 décimos acima da marca, o tempo dele 1:38.237. A tendência é que ele possa baixar esse tempo, se aproximar mais de Nigel Mansell. Aí Senna, numa volta rapidíssima, 34, 35, 37, 756. Faz a segunda marca, 1:37.756. Ayrton Senna, ele fica praticamente a 3 décimos. Naquela parte do misto do estádio, ele conseguiu tirar 1 décimo em relação à performance de Nigel Mansell no treinamento de ontem. Mas você viu que na parcial ele passou 4 décimos acima. Mesmo assim, ele faz esta marca e assume a segunda posição com 1:37.7. Ayrton Senna assumindo a segunda posição do treinamento. Ferrari na pista, e o Reginaldo confirma o tempo do Moreno, que vinha logo atrás de Ayrton Senna. Bom dia, amigo da Globo. O Moreno melhorou um pouquinho, ele virou 1:41.462. Ele que tinha o tempo de 1:41.968, mas isso apenas o mantém na 11ª posição, porque ele já havia, inclusive, perdido uma em relação aos treinos de ontem. Quanto ao tempo de Senna, você viu que ele passou 4 décimos acima da pole na primeira parcial. Ele tirou uma boa vantagem no total, quer dizer, ele tirou 5 décimos em relação ao tempo de ontem. Ele tinha 1:38.2, virou 1:37.7. Só que ontem ele estava 7 décimos atrás do Mansell e agora ficou apenas 3. Isso contando a pole provisória do Mansell, que é 1:37.467. Mas a verdade é que o Mansell, hoje de manhã, foi o único a virar, imaginem só, 1:36.998. Quer dizer que se ele repetir o tempo que ele fez no primeiro treino da manhã, o treino livre, ele volta a ter uma vantagem, inclusive maior do que a que tinha ontem. O que apenas confirma que o momento é extremamente favorável às Williams. Apenas em 1988, quando Senna e Prost juntos ganharam 15 corridas na Fórmula 1, das 16 disputadas com a McLaren, e só não conquistaram as 16 provas, aí Prost, e só não conquistaram as 16 provas porque o Senna foi se enroscar na penúltima volta com o Jean-Louis Leclerc
no Grande Prêmio da Itália em Monza que ele vencia, ou teriam sido 16 vitórias da McLaren. Na Fórmula 1 teriam sido 9 vitórias de Senna e 7 de Prost. Desde aquela época não se vê um carro tão superior aos outros como é o Williams nessa temporada de 91. Um ano antes, em 87, a história tinha sido com a superioridade também marcante das Williams, mas no tempo de Nelson Piquet e Nigel Mansell, quando os dois discutiram o título até o Grande Prêmio do Japão de 87, e quando Piquet, de forma brilhante, conquistou o tricampeonato mundial, isso em 1987. Foi o domínio das Williams com o motor Honda em 87, foi o domínio da McLaren com o Honda em 88 e agora é o domínio total e absoluto das Williams com motor Renault nessa temporada de 91. Veja só que o Prost passou 1,397 acima da marca de Mansell. O Prost que fez a sexta posição com 1,39,422. Ele vem aí para fechar a sua volta, vai entrando no estádio, dá uma balançada de frente, mas a verdade é que essa Ferrari, que estreou tão bem no circuito de Manicur, que conseguiu segunda posição com Prost e quarto lugar com Alesi, e que só não foi primeiro porque talvez tenha faltado combatividade a Prost, porque um piloto que tivesse mesmo, né, pego no breu naquela corrida, como o Senna fez com o Alesi, se ele tivesse ali na frente do Mansell, tinha chance até de sustentar a primeira posição e conquistar. Você viu aí o Prost fechando a volta, o Reginaldo vai conferir já já. Mas depois daquilo, aquilo é uma pista travada e eles vieram para as pistas rápidas. Silverstone na Ferrari já não foi a mesma coisa. E agora em Hockenheim, motor puro, potência pura, o carro da Ferrari volta a falar baixo, o motor da Ferrari, e não apresenta realmente um rendimento que se possa esperar. Piquet tá ali, Berger também, e a gente pede ao Reginaldo que deu uma passada aí, porque o Piquet já tinha apontado na pista quando o Senna e Moreno estavam fazendo a volta, então confirmando o tempo do Prost primeiro e depois a posição até agora. O Prost melhorou um pouquinho, mas muito pouco, melhorou um décimo. Ele tinha 1,39,422, virou 1,39,378. A situação, como você disse, Galvão, volta àquela que a gente conhecia antes de Manicur, ou seja, Mansell e Patrese, a equipe Williams, depois a equipe McLaren, depois a equipe Ferrari, e entre elas sempre um segundo. Da Williams para a McLaren, um segundo que pode ser menos no caso do Senna, mas que normalmente é um segundo, e um segundo da McLaren para a Ferrari. O Piquet completou a sua volta, não melhorou, virou 1,40,8, ele tinha 1,40,5. Pela manhã, o Piquet virou 1,40,5, repetindo o tempo de ontem. Agora, uma parcial. O Mansell, que não entrou na pista ainda, está com 1,37,467, mas eu repito a informação. Ele virou pela manhã 1,36,998. O Senna virou 1,37,756 e está na segunda colocação. O Berger, 1,38,565. O Patrese não entrou na pista. O Berger está em terceiro. O Patrese manteve em quarto. Não entrou na pista. O Prost melhorou um pouquinho. Está em quinto, quer dizer, ele superou o Alesi. 1,39,378. O Alesi tem 1,39,391. O Berger, que entrou na pista, virou 1,38,565, quer dizer, ele manteve o tempo de ontem, 1,37,946. Ao pequena pisagem. É o que confirma que realmente a pista não está mais rápida. O Nelson Piquet, que foi 4 décimos mais lento do que seu tempo de ontem. O Berger, que foi 6 décimos mais lento que seu tempo de ontem. O Gugelmin, que voltou à pista, fez o tempo, mas foi mais lento que o seu tempo de ontem, apesar de ter sido ele desclassificado. E o Nigel Mansell tá aí para ver que bicho dá, e agora que a coisa vai pegar realmente. Mas o Prost conseguiu melhorar, passou até o Alesi. O Alesi tinha 3,91, o Prost fez 3,7, o Alesi tem 3,9. Mas o Prost tinha ontem 4,2, quer dizer, melhorou muito pouco, melhorou um décimo. Melhorou um décimo basicamente o Alain Prost. Isto demonstra que a pista não está mais rápida. Portanto, significativa a volta de Ayrton Senna, baixando de
38.237 para 1:37.7, baixando exatamente meio segundo, quer dizer, ele foi buscar meio segundo, o Berger estava ali, e aí você está vendo o Mansell na sua volta de aquecimento. O Mansell que fez esse temporal de 36.998, quer dizer, basicamente 37 cravado, baixou meio segundo no treino da manhã em relação ao seu tempo de ontem. Vamos ver o Nigel Mansell na pista. Como o Senna vem dizendo e como disse mais uma vez, só se quebrar, a tendência é que as Williams andem na frente. É que as coisas vinham dando muito certo para ele, ele vinha tendo muita sorte na formação dos resultados, porque depois que ele parou de ganhar, depois de ter ganho as 4 primeiras, Piquet venceu e Mansell teria que ter sido o vencedor e não foi, e depois venceu Patrese, e depois Mansell venceu. Na França até ali estava tudo certo, ele vinha sustentando a vantagem acima dos 20 pontos, esteve com 24, chegou a aumentar para 25 pontos, depois é que a coisa se complicou, quando ele fez a corrida para chegar ao segundo lugar no Grande Prêmio da Inglaterra e perdeu esse segundo lugar por falta de combustível, a informação oficial da equipe no erro do computador, e o Senna me dizia que o que ele mais lamentava é que o erro era tão grande, e o erro foi tão grande, que ele fez as últimas 20 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra aumentando a mistura, enriquecendo a mistura. Não era necessário. Olha o Mansell como já abanou antes de abrir a volta. Aí ele abre a volta, dizendo que ele enriqueceu a mistura, porque o computador lhe dava uma sobra tal de combustível que ele pôde até enriquecer a mistura. Olha o Mansell como vai lá fora, a balança também como o Senna, vem tempo, hein? Então ele enriqueceu a mistura nas últimas 20 voltas, o que poderia até ser desnecessário, não precisaria ter feito, mas as informações lhe davam toda essa margem e ele acabou sem combustível na metade da última volta. E aí a coisa ficou complicada, porque o domínio das Williams é absoluto e a diferença baixou violentamente, a diferença baixou para 18 pontos apenas de Mansell para a Senna. Aí o Mansell, vamos acompanhar a sua volta. Mansell tem 1:37.467 no tempo de ontem. Ele já fez 1:36.998 no treino da manhã, mas o treino não... Olha só como ele entrou. Mas o treino não vale para a formação do grid largado. Aí nós vamos vendo o Mansell, o parcial dele ontem, 59.365. Ele já passa abaixo, já vai baixando um décimo, 129 milésimos. Lá vem o Mansell, lá vem o Leão voando baixo. Impossível andar com o Mansell, porque ele está com um apetite terrível, está numa fase muito boa tecnicamente, deve estar muitíssimo bem de cabeça, porque ele só dirige assim sem erros quando está muitíssimo bem de cabeça, senão é um festival de besteira. E tá aí o Mansell com o carro, com a cabeça boa, com tudo em cima, e aí tá duro de andar com o Leão. O Patrese que o diga, tá perdendo todas as paradas. Olha só o tempo, 1:37.087 no estádio. Ele baixou ainda mais, baixa para 1:37.087 e praticamente restabelece a verdade, aquela diferença de 1 segundo das Williams para as McLaren. Só não conseguiu fazer 1 segundo, ficou na casa de 7 décimos, porque o Ayrton Senna que fez a volta, e fez uma volta também estupenda para as condições da McLaren. Os dois pilotos realmente sobrando na turma, Senna e Mansell, mas aí está a marca 1:37.087, praticamente impossível de ser alcançada, a não ser numa volta de extrema felicidade e de altíssimo risco. E ele quase chega lá no tempo de 36.998 que fez no treinamento da manhã. 37.087, baixa em praticamente 4 décimos a sua volta de ontem. O Senna baixou meio segundo, o Mansell baixou 4 décimos, 7 décimos a vantagem. Mansell caminhando para mais uma pole position. E aí a bandeira brasileira que fica ali com a torcedora solitária num canto vazio da arquibancada. Ela vai ali dando até a impressão de que não há, realmente não pode haver a confiança em que o Senna consiga uma reviravolta, dá uma diferença de equipamento. Nós vamos nos aproximando da meia hora de treino, de 1 hora prevista. Aí a Jordan e o Senna, a imagem do Senna conversando com o seu engenheiro, acompanhando ali. E você via a imagem da Jordan, que foi a surpresa com André de Césares. Temos problemas de sinal. Que foi a surpresa com André de Césares, que conseguiu a 7ª marca
na primeira vez que a Jordan não precisou participar do pré-qualifying, do treino de classificação pela manhã de sexta-feira, às 8 horas da manhã. O De Cesaris fez 1:43,87, conseguiu a 7ª marca e conseguiu se colocar ali, ainda à frente de Nelson Piquet. E aí está ele. E é uma equipe que vem brigando cada vez mais, fora aquelas 4 primeiras, digamos assim. Ela vem brigando a esta altura com a Tyrrell e com a Leyton House de Maurício Gugelmin pela supremacia das chamadas equipes intermediárias. E aí, o De Cesaris abrindo a sua volta. É o Bertrand Gachot, companheiro do De Cesaris. O Bertrand Gachot ficou com a 10ª marca, que comprova a boa fase da equipe. O De Cesaris foi o 7º colocado, o Bertrand Gachot foi o 10º colocado. Vamos nos aproximando de meia hora de treino e a gente gostaria de saber alguma coisa sobre Maurício Gugelmin, a sua posição e o que se pode esperar dele nesse treinamento. No momento em que você via aí o De Cesaris completando a sua volta, ele virou um pouquinho mais rápido que ontem. Ele tinha 1:40,3, virou 1:40,239. E o Gachot também vai tentar a sua volta. O que tem acontecido com a equipe Jordan é que realmente isso prova que quem entra para valer, para trabalhar sério na Fórmula 1, tem chance, apesar de ser uma equipe pequena, apesar de ser uma equipe estreante como é a Jordan. E um exemplo que a Fórmula 1 tem é o próprio Frank Williams, que durante anos e anos ele marcou passo ali na Fórmula 1, alugando carros de outras equipes, comprando carros, montando sua própria equipe. O próprio José Carlos Patti, brasileiro, correu na equipe dele, para depois, então, como é um homem que sempre trabalhou sério, ter a sua recompensa e ter uma equipe de ponta, como já tem há muitos anos, como já tem desde o final dos anos 70. O Maurício Gugelmin, vocês viram sendo ele um dos primeiros do treino. Como ele não tinha tempo nenhum ontem, porque foi desclassificado, essa volta que ele fez, 1:42,145, fica valendo como a sua volta por enquanto. Ele dá a 18ª posição. O Gugelmin tem chance de melhorar muito, tanto que ele tinha virado ontem 1:41,200, quer dizer, 1 segundo mais rápido do que isso. O caso do lastro explica-se. A irregularidade cometida pela equipe não foi no peso, porque tinha os 5 quilos necessários, mas nas dimensões, porque é uma placa de chumbo que tem que obedecer a certas dimensões rigorosas. Na equipe Leyton House não eram tão rigorosas assim, por questões de milímetros ele foi desclassificado, como já aconteceu com outras equipes. A volta de Nigel Mansell, uma análise rápida, ele tirou 1/10 na primeira parcial e tirou 3/10 na segunda parcial. Essa segunda parte é a parte um pouco mais lenta. Isso quer dizer que ele conseguiu um ajuste melhor para o carro nas curvas de baixa aqui da parte do estádio, que é a parte visível, de frente das arquibancadas, visível para quem está assistindo ao treino. Então o Mansell chegou a 1:37,0 e manteve a pole. Muito dificilmente o Senna chegará nele. Nós temos problemas de sinal, desde a geradora, a TV da Alemanha, na sequência do treino. Essa parte, em relação à performance do Mansell ali dentro do estádio, quando se chega nas curvas, que se precisa o carro um pouco mais no chão, mostra a forma mais tranquila com que a Williams pode usar o seu carro e pode preparar o seu carro. Isso a própria TV alemã, usando ali uma imagem parada. Eles estão usando uma imagem parada porque eles estão tendo problemas também no seu corte, na sequência de câmeras. Então colocaram esta imagem aí, o que poderíamos dizer uma imagem frisada. Eles colocaram essa imagem porque a coisa está complicada para eles. Na sequência do corte, eles estão ali com problemas, então pararam por aí para ver o que acontece. Problemas, então, do sinal desde a geradora, mas dizia, o Senna, vejam só, o Senna passou 1/10 acima, ele passou 1/10 acima da marca do Mansell, da marca da pole position do Mansell. E depois, quando conseguiu 1:37,7, ele ficou 3/10 acima. Então, na verdade, ele perdeu ali 2/10 naquela parte do estádio onde o Mansell foi ganhar. E isso demonstra o quê? Exatamente o fato de que o Senna está
completamente sem aerofólio, andando no carro no extremo limite, e quando chega na hora que precisa, fica o carro mais difícil de conduzir ali naquela parte do estádio. O Mansell pode andar com o carro em condições menos críticas, pode andar com o carro mais estável, mais adequadamente preparado para as duas características do circuito. Nós seguimos com problemas de sinal, então nós voltamos daqui a pouco ao vivo com imagens de Hockenheim. Globo e você, tudo a ver. Voltamos, mas continuamos com problemas de sinal. A TV alemã continua apanhando na transmissão do treino oficial da Fórmula 1. As informações são importantes. O Patrese acabou de dar a sua volta. O Patrese, que é um dos postulantes aí a pole position. Vamos conferir o resultado do Patrese, vamos ver o tempo do treino, vamos ver a classificação dos 26 classificados até aqui, dos pelo menos teoricamente classificados para a formação do grid de largada amanhã. Bom, o Patrese termina a sua volta nesse momento. Ele virou 1:38.018. Como ele tinha 1:38.1, melhorou um décimo, não adiantou nada. Manteve a quarta colocação. E foi estranho, porque o Patrese passou na primeira intermediária, perdendo 3 décimos para a pole de Mansell. Como a pole de Mansell é 1:37.0, quer dizer, ele poderia até virar 1:37.3, que seria um tempo excelente, roubaria inclusive a segunda colocação de Senna. Na segunda parte, ele perdeu 6 décimos. Então, ao final, ele acabou perdendo 9 décimos em relação à pole e virou 1:38.0. Agora está o Jean Alesi na pista, andando muito rápido. O Piquet também volta. Então, uma parcial. Mansell 1:37.087. Senna 1:37 em segundo lugar, 37.756. O Berger em terceiro, 1:37.946. Ele virou 1:38.566 hoje. O Patrese na quarta colocação, 1:38.018. O Prost na quinta, 1:39.378. O Alesi ao sexto tempo está agora fazendo a sua primeira tentativa, ele que não tinha entrado na pista ainda. O De Césares é o sétimo, 1:40.239. E o Piquet o oitavo, 1:40.878. Mas o Piquet está na pista fazendo uma nova tentativa. O Moreno melhorou um pouquinho mais, virou 1:41.2. Está na 10ª colocação. Ele tinha caído para 13º, recuperou e foi a 10ª. E o Gugelmin continua ainda com aquela volta de 1:42.145, a única que ele deu hoje e, portanto, a única que vale para a tomada de tempo oficial, porque ele não tinha tempo ontem. Todos os tempos que ele tinha feito ontem foram considerados nulos em consequência da sua desclassificação. Portanto, nós temos mais 20 minutos de treino. O Alesi recupera a 5ª colocação quando ele termina a sua volta. Fez 1:39 cravados. Melhorou o tempo do Prost de 1:39.3. O Alesi volta a passar à frente do Prost, volta a estar em quinto e volta a botar pimenta na briga interna da Ferrari. Mas a Fórmula 1 é velocidade e o negócio é não perder tempo. A TV alemã continua com problemas de vídeo. O Mansell está em primeiro, o Senna em segundo, o Berger em terceiro, Patrese em quarto, Alesi em quinto, Prost em sexto, o Piquet na 8ª posição, o Moreno em 10º, o Maurício Gugelmin em 18º, e nós vamos agitar com o show da Xuxa. Vamos voltar com o show da Xuxa e assim que tivermos o restabelecimento do sinal, voltaremos com o treino da Fórmula 1 ou voltaremos com novas informações para você. Temos ainda que esperar a Senna voltar para a pista, o Mansell segunda volta. Vamos de show da Xuxa e à medida que as coisas forem acontecendo. Amigos da Rede Globo, voltamos falando sobre os treinos da Fórmula 1, circuito de Hockenheim. Como você pode perceber, temos aí uma imagem aérea parada, nós continuamos com problemas de sinal. Nós estamos agora a 2 minutos do encerramento do treino. Pedimos desculpas por não podermos estar mostrando as emoções da Fórmula 1 no seu treinamento, as emoções finais, e são muitas nesse treinamento, porque os problemas são da geradora da TV alemã, desde o circuito de Hockenheim. Uma imagem que sai aí do circuito de Hockenheim, vai a Frankfurt, que está pouco mais de 100 quilômetros ao norte em relação ao circuito, e de lá para o satélite para poder chegar aqui ao Brasil. Problema lá na parte alemã, desde a geradora, e nós temos agora, portanto, nós temos 1 minuto e 15 para o encerramento do treino.
E o Ayrton Senna voltou à pista, fez uma volta excepcional, já tinha sido a sua volta para marcar 1:37.756. O Senna tentou mais trazer ainda o carro nas costas, tentou superar todos os problemas, conseguiu uma volta em 1:37.274. Não foi o suficiente para tomar a pole position de Nigel Mansell, que voltou à pista, mas foi atrapalhado por Enrique Comas e marcou 1:37.9. O Senna fez 1:37.274, o Mansell tinha 1:37.087, mas com isso o Senna consegue evitar a aproximação de Patrese ou tentativa de Berger para ele tomar a segunda posição e vai garantindo a sua posição na primeira fila ao lado de Nigel Mansell e até botando um pouco de uma pulga atrás da orelha do Mansell, porque ele ficou a 2 décimos apenas. Mas na corrida a tendência é que a história seja realmente bem diferente. As Williams estão muito mais acertadas. O Senna deve ter dado uma volta no extremo limite, e ninguém pode andar assim durante toda a corrida. Mas estamos agora a 1 minuto do final do treino. O Mansell é o primeiro, 1:37.087. O Senna é o segundo, 1:37.274. O Berger é o terceiro, 1:37.946. O Patrese é o quarto, 1:38.018. Todos eles já voltaram à pista. O Prost é o quinto, porque bateu o Alesi quando voltou à pista, mas o Alesi está para entrar agora no final. 1:39.034 o Prost, 1:39.042 o Alesi. 1:42.39 o De Césares na sétima posição. O Piquet 1:45.60. O Moreno melhorou muito, baixou para 1:40.9. Está na nona posição. Piquet é o oitavo. Moreno é o nono. Gugelmin fez 1:41.735. Está na 16ª posição. Só o Berger e o Piquet não melhoraram os tempos de ontem. O Reginaldo faz a sua última participação nesses segundos finais. Está terminando o treino neste exato instante no circuito de Hockenheim. Exatamente, estamos nos segundos finais e a mudança foi a de Patrese, que superou o Berger, estabelecendo 1:37.435, voltando à terceira colocação, ficando a 2 décimos de Senna. Só que o Berger está na pista. Todo mundo já parou, todo mundo já recebeu a bandeira quadriculada. O Berger vai completar sua volta agora e na primeira parcial ele passou a apenas 8 milésimos da pole de Mansell. Olha aí, completou a volta, 1:37.393, roubou de novo a terceira colocação de Patrese e se aproximou inclusive muito do Senna. Ficou a 1 décimo. Então fica Mansell, pole, 1:37.087, segundo Senna, 1:37.274, terceiro Berger, 1:37.393, quarto Patrese, 37.435, quinto Prost, 39.034, sexto Alesi, 39.042. Sétimo De Césares, oitavo Piquet, nono Moreno, 16º Maurício Gugelmin. Aí, portanto, o resultado final do treino. Mais uma vez pedimos desculpas pelos problemas de imagem desde a geradora na Alemanha, no circuito de Hockenheim. Mansell e Senna na primeira fila. Uma Williams, uma McLaren. Berger e Patrese na segunda. Uma Williams, uma McLaren. Prost e Alesi na terceira fila, 2 Ferraris. De Césares e Piquet na quarta fila, uma Jordan e uma Benetton. Moreno na quinta fila, na nona posição. Maurício Gugelmin na oitava fila, na 16ª posição. E vamos torcer para que não tenhamos nenhum problema com a TV alemã. Amanhã, 9 horas da manhã, horário do Brasil. Vamos acompanhar juntos em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Alemanha, abrindo o chamado segundo turno da Fórmula 1 em 91. A nona corrida do campeonato. Vale a sua torcida por Senna, por Piquet, por Moreno e por Maurício Gugelmin. Mansell e Senna mais em a Fórmula 1 1991. A nona etapa do Campeonato Mundial. Campeonato Mundial que traz a liderança de Ayrton Senna com 51 pontos. Nigel Mansell em segundo com 33. Patrese é o terceiro, 22. Prost é o quarto com 21. Nelson Piquet é o quinto com 18. E Gerhard Berger o sexto com 16. São os principais classificados. Aí você confere exatamente esta classificação. Grande Prêmio da Alemanha que traz Nigel Mansell mais uma vez na pole position. Mansell marcou o tempo de 1 minuto 37 segundos e 87 milésimos. Ayrton Senna larga a seu lado na primeira fila e a Mundial de Equipes, a classificação do Mundial.